pessoas que trabalham com locação loucas são. E rescisão é um tema que dá muito trabalho. Então vou bater um papo com o pessoal de peso aqui. E para iniciar este painel, vou me sentar aqui. A galera pediu para que eu tenha uma cadeira cativa, que é esta. E para iniciar o nosso hall de convidados, quero chamar uma pessoa que é doutora em administração, pós-graduada em marketing, mestre em marketing internacional e especializada em consultoria para empresas familiares. Atua há quase 3 décadas como consultora especializada em imobiliárias, prestando serviços no mercado nacional e internacional, com trabalhos realizados na Argentina, México e Portugal, além de todo o Brasil. Quando eu comecei no mercado imobiliário em 2018, eu olhava para um cara, consultor, professor, mestre, e falava, meu, esse cara aí, eu tenho que chegar no nível desse cara, pelo menos uns 30%, que eu já vou estar bom. E é um cara referência nacional. Tornou-se também profissional reconhecido no mercado, com premiações na área de marketing, gestão e comercial. Tem premiações cujo principal critério foi o crescimento em vendas, locação de imóveis e faturamento comprovado de seus clientes. Quero que vocês acolham com uma salva de palmas para compor esse painel, Rosalvo Barreto. Fica à vontade. Ô, louco, tem essa ainda. We have a business corporate office in the real estate market in the US. Rosalvo Barreto is also an specialist in the American market. Sensacional, escritório dos Estados Unidos, cara. Segunda pessoa que vai compor conosco aqui o painel, achei, beleza. Cara é advogado especialista em direito empresarial, imobiliário e trabalhista. Tá gravando o podcast no meio do evento, uma ideia sensacional. E é apresentador dos podcasts Podstart, Podconference e PodMI. Salva de palmas para Douglas Vilar. Finalmente, nosso terceiro painelista é gerente de Value Creation, especialista em jornada do cliente e liderança de times de alta performance. Ele tem quase 10 anos de experiência, transforma atendimento em estratégia de crescimento e geração de valor. Vem pra cá, Thiago Fagundes. Não? Ah, perdão, era pegadinha. Os caras colocaram a pegadinha no mestre cerimônias aqui, vocês viram? Eu fico zoando os outros colocam os negócios pra me zoar. Vocês tiveram uma palestra de manhã com um cara chamado Fred, lá da Roca Imóveis. Foi boa a palestra? Vocês topam eu chamar o Fred de novo aqui pra bater um papo com a gente? Salve de palmas para Frederico da Roca Imóveis! Caraca, esse cara me pegaram de calças curtas, como se diz, né? Trio! Temos aqui 3 presenças de peso pra gente, ilustres autoridades em seus mercados, dentro e fora de suas regiões. E a gente vai falar de um tema que é um gargalo, com certeza, para qualquer imobiliarista, gestor, dono ou dona de imobiliária, que é a rescisão. A rescisão é sempre onde a coisa acontece, né? Rosalvo, vou começar com você. Qual que é a importância da gente ter um processo de rescisão sólido, seguro, e qual a dica máxima que você pode abrir esse painel sobre o tema rescisão contratual? Boa, vamos lá. Deixa eu jogar o primeiro para mim aí. Deixa eu já primeiro, para quem não sabe, o apelido do Frederico é Fefe. O Fefe ele era, obviamente, né, como todo imobiliário, filho do dono da imobiliária, o Carnão. O Carnão é um doido em São Carlos, campeão de venda disparado, e tive a oportunidade de a gente fazer um trabalho de consultoria junto, né? E na época, quando eu comecei a fazer um trabalho, tinha uma faixa na locação dizendo assim: não alugue, compra. Lembra, Fê? Lembra? E de lá para cá, a Roca vira absoluta dele de São Carlos. Eu acho que isso é muito legal, quem assistiu a palestra do Fefe, porque eu acho que o objetivo de vocês aqui é perceber essas situações e acreditar, né? Porque eu estou há 30 anos no mercado imobiliário, a minha maior dificuldade, eu chamo de I believe in believe. Por exemplo, eu acredito em acreditar. Então você acreditar no mercado e o Fefe aí, para os íntimos, né? É a prova disso aí. Olha só, já para arrumar uma certa polêmica, eu acho que a desocupação ou a rescisão,
Eu vou deixar mais para os dois nesse sentido, que eu acho que vão responder mais legal até do que eu. Mas eu acho que o grande problema da rescisão começa em você entender qual é o ideal de rescisão que você deveria estar. O objetivo de todos vocês aqui é um só: crescer a carteira, ponto. O resto não interessa mais nada. Para que eu cresça a carteira, eu não consigo reduzir a rescisão. É isso que tem que entender. A rescisão ela é um percentual. Em torno de 3 a 4% da tua carteira é o que você vai rescindir. Acima de 4, abra seu olho. Acima de 5 está muito ruim o negócio, aí tem que olhar. Mas se você estiver rescindindo 3,5%, está tudo ok. Teu problema não é rescindir, teu problema é alugar. Então essa é a primeira situação que tem que avaliar. Óbvio, se as imobiliárias continuarem fazendo essa história do 12 meses, o contrato de 30 meses com cláusula de 12, não me leve a mal, mas eu acho que é importante colocar isso, você já vai dar um tirão no pé. Por quê? Porque nós temos que entender qual a razão da cláusula de 12 e por que antigamente as pessoas renovavam. Porque era o fiador, que era o sogro do cara, ele não era louco de procurar o fiador. Então ele aceitava aquela porcaria que ele morava e ele renovava o contrato. Hoje, com a proliferação, pulverização e o advento das garantidoras, ficou fácil para ele desocupar. Quando o seu time de locação começa a alugar, deixando que ele saia em 12 meses, você está jogando, na minha percepção, e aumentando a sua desocupação. Então esse é o ponto que eu quero colocar. Vou deixar, a gente ainda vai ter um papão aqui, mas eu acho que é importante eu colocar isso, porque o nosso objetivo é crescer uma carteira. Às vezes crescer uma carteira, o que eu encontro de imobiliárias é tentando diminuir a desocupação. Não sei se vai conseguir. Então, se eu não consigo, eu preciso aumentar a locação. Não sei se eu ajudo com isso ou não. Sim, totalmente. Ou seja, a rescisão faz parte de um ciclo natural dentro da operação de locação. E aí, indo na deixa aí do Rosaldo, Douglas, o que você entende que são, então, os principais motivos que levam a uma rescisão, que levam a uma desocupação? Então, é importante pensar o seguinte: por que na lei eu tenho um artigo que fala que a locação vai ser de 30 meses ou mais, e um outro artigo que fala que vai ser de menos de 30 meses. Quando você tem uma locação de 30 meses, o legislador entendeu que essa locação é uma locação plena. Ok, quem gosta de comprar carro completo aqui? Carro completo é aquele que tem todos os acessórios. Aí a concessionária ela faz o que? Ela vai tirando peça para fazer mais barato. Na locação é a mesma coisa. Eu tenho a locação padrão que está na lei, que são 30 meses. Superados os 30 meses, a qualquer momento, a parte pode denunciar o contrato e sair sem multa. Na locação de menos de 30 meses, com o devido respeito, eu tenho uma gambiarra. Por quê? Se eu ficar numa locação de 12 meses, não tirar o amiguinho no 13º mês, essa locação vale por 5 anos. Se eu fizer um contrato de locação, como o Rosaldo bem colocou aqui, de 30 meses com opção de saída com 12 meses sem ônus, eu estou fazendo uma gambiarra e ferrando o meu locador. Por quê? Qual é a vantagem que há no contrato para sair em 12 meses? Nenhuma. Todo mundo aqui que faz locação tem como norte, como cliente máximo, o locador. Então você vai colocar uma cláusula no contrato que é ilegal. Ilegal só significa que não está na lei, não significa que ela é proibido, tá? Então, não existe nenhum artigo da lei que fala assim, é obrigatório colocar uma cláusula de saída com 12 meses. Pelo contrário, tem uma outra cláusula que fala o seguinte: se o contrato não atender aquele prazo, você vai ter um ônus, que é uma multa proporcional. Praxe aqui no Paraná 3 aluguéis, São Paulo 4, mas você pode colocar o que quiser. Então, eu acho assim, primeira coisa, você conhecendo a lei, você vai conhecer o teu cliente. Aquele teu locador é um cara que está querendo criar uma carteira de locação? Ele quer criar uma carteira de locação. Então ele tem interesse em pegar aquele imóvel desocupado, lá para o filho morar, para alguém morar? Não, faz a locação de 30 meses. A seguradora, como foi bem falado em Rosaldo, ela está lá para garantir o negócio inteiro. Tá? Então, se você faz um contrato de 30 meses, a chance de você ter um problema é muito menor. Eu vou passar aqui para o nosso amigo da Roca, mas eu já vou passar para ele com uma provocação. No teu entendimento, a pintura, que acho que é um dos grandes problemas da locação, né? A pintura,
Eu tenho lá faço um contrato e coloco que tem pintura nova no imóvel. Beleza? Essa pintura, se o cara ficar 5 meses na locação e sair do imóvel, ele tem que repintar o imóvel. Queria que você trouxesse o case do imobiliário, que depois eu vou dar uma visão majoritária da jurisprudência que talvez vai citar todo mundo aqui. O que você acha? Eu gostei que o Douglas jogou gasolina na fogueira, né, Fred? Manda bala, gostei muito. Todo mundo fez palestra aqui, ficou uma hora falando, e como o meu tempo vai ser curto, eu vou tacar fogo no ar. Fogo no parquinho, Fred, e aí? Primeiro, obrigado por participar de um painel desse. E assim, Rosalvo faz parte da nossa história. O Rosalvo não falo nem que foi uma reestruturação, foi uma criação. Quando ele chegou lá, realmente era isso, não alugue, compra. Então a gente alugava acho que 3 imóveis por mês e o Rosalvo criou, acho que a base de tudo que nós fizemos. É uma pessoa que eu tenho um carinho, respeito e admiração. Obrigado, tá? Eu falo o seguinte, como que a gente trata lá na Roca, tá? Eu gostei da provocação do contrato de 30 meses. A gente tem usado muito com o time comercial. Não vou mais falar o nome da Silvana, porque eu falar que eu pego muito no pé dela. Na negociação, às vezes o inquilino ele pede um desconto, você nessa negociação fala, beleza, o proprietário aceita o desconto, mas vamos fechar o aluguel de 30 meses. Então tentando trazer o desconto, mas usar isso para fazer um contrato mais longo, que ao contrário, até os proprietários eles pensam que é benéfico para a imobiliária os 12 meses. E não é benéfico para a gente. O proprietário ele acha, você quer receber outra intermediação, tá? O que a gente quer é fazer a carteira. Recebeu, se esse imóvel não desocupou, está ótimo. Indo nessa discussão, a gente tem uma linha lá na Roca de cobrar essa pintura independente do tempo. Se ela é pintura nova, tem que devolver com pintura nova. Ah, mas quanto tempo? Se ficou 15 dias, se ficou um mês, a gente cobra uma pintura nova. Daí se a gente entrar numa discussão, também é uma linha nossa de resolver os nossos problemas. Você fala o seguinte, às vezes ficou 6 meses, a pintura também não está tão ruim assim. Eu acho que é melhor você fazer um mau acordo do que ter uma briga. Então, às vezes, você pega uma exclusividade com esse proprietário e pinta o imóvel para ele. Pega uma exclusividade de 90 dias, faz a pintura e segue o jogo. Corroborando que na vistoria vai dar um ok e o juiz pergunta, esse é ok ou que 0 km? O que é ok na tua visão? Né? Não, a gente já teve de tudo, gente. Pintura nova com manchas. Então, assim... Pintura nova não souvenir. Tu já teve lá. Só Fred, aproveitando antes de voltar pro Douglas, que a sacada foi boa de jogar na jurisprudência ali, dentro disso, vocês têm um processo claro para rescisão? O cara chega lá, pô, vou rescindir. Qual que é o procedimento ali do teu time em relação a isso, Fred? Passo a passo. Aviso de desocupação, ele dá um aviso de no mínimo 30 dias. Achei muito legal da Andréia aí, por perde o desconto de pontualidade não por 30 dias. Achei que é um gatilho para dar uma responsabilidade, porque muitas vezes o inquilino avisa e passa 30, 45, o proprietário começa a perguntar, e aí quando eu verifico, daí você fala... Era muito pesado o conteúdo aí, o sistema de julgamento. Mas nem o sistema só aguenta. Todo mundo ouvindo? Sim. Caiu tudo. É muito conteúdo o sistema de som. Calma que só caiu o som, não é Lisboa que caiu tudo. Voltou pra mim, Fred, vê tu aí. Oi. Aí. Então vocês têm um processo, o cara chega, aviso de 30 dias, você gostou lá da diretriz da Andréia. Mas dá um aviso de 30 dias, a gente manda um manual para ele com os passos que o imóvel precisa estar desocupado e também um auto de vistoria e o contato de 2 ou 3 prestadores de serviço. Manual em PDF. Cara, sensacional, já anota aí tudo. PDF manualizado para o cara que quer fazer. Um PDF de como que funciona. A vistoria de entrada, então falando que tem que estar de acordo com a vistoria de entrada, que o imóvel precisa estar desocupado, e também mandamos o contato de 2 ou 3 prestadores de serviço que já são homologados com a imobiliária, são terceirizados, e quando é feito a vistoria, o serviço com essas pessoas que a gente indica, a gente fala que dentro do serviço deles a gente garante. Então, se precisa pintar, não sei o que lá, contratou com eles, a gente já encerra essa alocação no prazo que ele passou e pegamos essa chave
já garantindo o serviço. Então, assim, se faltou ao fazer alguma coisa que não estava inclusa no serviço, é cobrado. Mas se não faltou, a gente já entra na esteira. Entendi. Depois que o Oswaldo te chamou de Fefe, eu não consigo mais enxergar o Fred. Tá difícil, você me ferrou, viu? Douglas, aí sim, cara, para você entrar com a jurisprudência, onde é que entra o jurídico nisso, esse bate-papo com o comercial, a pintura, como é que o jurídico amarra isso tudo de uma maneira estratégica, e aí depois eu vou jogar no Rosalvo para a gente ir lá na veia do atendimento. Então, o que acontece? Eu gosto de falar assim, muito claro para os meus clientes, que se eu fosse um bom dono de imobiliário, eu teria uma imobiliária que seria um reles advogado. Então, tudo aquilo que eu falo é aquilo que é a lei e é o que vocês deveriam fazer. Mas não é o que vocês vão fazer, porque senão vocês vão ficar pobres, tá? Mas assim, em regra, pessoal, em regra, tá? Não existe nenhum artigo de lei que fale que se a pintura era nova, eu devo dar o imóvel para pintura nova, tá? A lei é clara e fala que tudo que é desgaste natural é ônus do locador, tá? Existem decisões porque existem juízes que têm paixões. Então, se você pegar um juiz que teve uma vida toda lá como inquilino, ele vai falar que não existe pintura nova, ele vai falar que não existe trocar lâmpada, ele vai falar um monte de coisa. Se você pegar um juiz que tenha lá, seja um investidor, que tem vários imóveis locados, a situação vai ser diferente, tá? Então, mas tenha como norte o seguinte: eu vou entregar o imóvel, qual que é o mínimo que a imobiliária deveria fazer? Se o imóvel tem um encanamento de gás, tem esse gás de passagem, ela tem que dar esse gás vistoriado, tá? Se você entregar o imóvel sem o selinho do gás, a imobiliária e o locador são solidários na morte do filho do inquilino. Olha que triste isso. Imagine. E as seguradoras, a gente tem seguradoras aqui, a Maximiza representa várias, nenhuma delas, com certeza absoluta, vai indenizar esse imóvel. Eu advoguei por mais de 15 anos para a seguradora. Nenhuma delas vai indenizar se você não tiver um selinho de que aquele gás de passagem, aquele aquecimento a gás, foi vistoriado. E não é só o selo nele, a mangueira que está junto ali também tem que ter essa vistoria. Tá? Então, falando da pintura, imagine a seguinte situação: eu vou lá e eu adoro quadros, eu vou encher a casa de quadros. Obviamente, eu tenho que recompor aquele imóvel como ele estava antes da minha entrada, então eu vou ter que repintar ele de fato, independente de ser 1, 2, 3 meses de locação. Mas, se eu tenho um contrato de 30 meses de locação, a melhor jurisprudência entende o seguinte: que ao final desses 30 meses, eu tive o benefício em viver no imóvel pintado. Então, como eu vivi nesse imóvel que estava pintado, eu vou entregar ele também pintado. Agora, num contrato de 30 meses, se eu devolver o imóvel com 12 e eu não furei todas as paredes estão limpas, eu não consigo enxergar a possibilidade de um juiz, analisando esse caso, falar assim: olha, você tem que indenizar lá uma pintura nova. Porque a gente volta no que o Oswaldo falou, a pintura estava ok. O que é pintura nova? Para mim, pintura nova é perfeita, não é uma demão de tinta vagabundo que você vai dar no imóvel. E aí, para colaborar nesse item, você jamais pode exigir que o inquilino entregue o imóvel com uma pintura por um profissional, se você mesmo não vai emitir nota daquele serviço. Então eu vejo algumas imobiliárias que não aceitam a pintura que foi feita pelo inquilino e, quando chega o processo lá na frente, cobram via recibo a pintura do seu Zé. Então, qual a diferença do seu Zé para o seu Manuel? Nenhuma. Se você quer exigir uma pintura nova para o profissional, que aí eu acho que todas as imobiliárias acima de 10 imóveis deveriam fazer isso, olha, a pintura vai ser feita com uma empresa do ramo de pintura, com nota fiscal. Aí, lógico, na história você vai colocar marca, tinta e tal, show de bola. Agora, se você não exigir a nota, você também não pode cobrar. Nesse caso que eu relatei para vocês, lá na frente, a imobiliária não tinha uma nota fiscal de uma construtora, e aí o que o juiz falou? Se pintou o Zé, pintou o Manuel, já estava pintado, você pintou de novo porque quis. Ou seja, né, Douglas, está trazendo uma visão muito técnica e muito abrangente sobre, de um lado a gente tem o proprietário querendo A, do outro lado a gente tem o inquilino querendo B, no meio disso tudo tem um ser humano abençoado por Deus chamado corretor.
E aí, Rosalvo, dá para a gente manter a satisfação do cliente, dá para a gente manter esse cliente proprietário e inquilino feliz, satisfeito, mesmo após a rescisão? Total. Resolve antes, cobra a pintura antes. Simplinho pra você resolver, bem fácil. Acaba com essa conversa de pintura. Se você botar no seu contrato, porque o cara topa tudo no início, vai muito da qualidade de quem está vendendo essa locação. Eu tenho clientes em Santa Catarina, tenho cliente em Itapema, tenho cliente em Camboriú. Itapema hoje é um problema, para vocês entenderem. Por que eu estou dizendo que isso é uma solução, tá? Onde o cara entra no imóvel, tenta sobreviver em Itapema e não consegue. Depois de 6 meses, ele larga, você já viu isso, óbvio, tá? Larga a chave no balcão e fala, tô indo embora. Foi jogo sujo demais para mim. Foi embora, tá? Como obviamente tem clientes dos Estados Unidos, Portugal, tal, que é um pouco diferente lá. Então nós teremos uma evolução que é entender que se você não pinta a sua casa em menos de 4 anos, aqui entre nós, só entre nós, que não vale para o mercado, qual a razão de se cobrar pintura? Ok, mas o que eu digo para os meus clientes fazerem? Eu sempre digo o seguinte: cobre, você vai ter uma noção da casa, cobre R$1.500, R$1.800, R$1.600, já que o FCI não funciona muito mais, né? Porque o FCI, para quem não sabe, Fundo de Conservação do Imóvel, só que como o mercado não é mais exclusivo, eu alugo com tal imobiliária e não alugo com você, porque essa imobiliária, porque você cobra o FCI e a outra não, ok? Então eu sempre gosto de dizer o seguinte: cobre a pintura antes e coloca lá que foi parte da pintura. Se cobrou 1.500, cobrou 1.800, ninguém pode falar nada. Isso não é uma garantia, não é nada. Ele pagou parte da pintura antes. Isso eu tenho conseguido resolver dessa maneira, porque ele colocou muito bem o que o Fred fala é um pepino da imobiliária, porque ela tem que estar entre o proprietário e o inquilino, e óbvio, ele juridicamente vai ter que defender, mas o nosso problema é o dia a dia, como é que facilita e tal. Então, na minha opinião, eu gosto do quê? Se você não tem problema, não faz o que eu estou falando, porque não cria problema, ok? Agora, se você tem problema de na desocupação, você está com pepino de pintura, na minha opinião, cobra antes. Olha, eu vou te cobrar R$1.500, me paga em 3 vezes, porque é o que o proprietário exige, e só coloque parte da pintura. Ok? Eu achei disfarçado, porque na hora de você desocupar, ele já pagou R$1.500. Então fica mais fácil de você negociar. Essa é só a minha opinião, não estou dizendo que eu estou certo, tá? Mas é que como é meu foco em fazer imobiliária crescer, eu sou obrigado a ter muita gente como é que costura isso, beleza? E dá para amarrar em contrato, Rosalvo? Dá para a gente colocar as salas contratuais? Carta de intenção, que é uma coisa muito... E hoje em dia, a grande desculpa é que o cara diz que não leu o contrato. O que é uma carta de intenção? A carta de intenção é um elástico. É importante ter atenção. Só não pode arrebentar. Então eu posso ter uma carta de intenção. Eu tenho clientes que utilizam como uma pesquisa disfarçada. A atendente falou para você que tem hidromassagem, que tem motor da hidro ou não. Daí ele fala sim, pronto, já tem o documento ali, tá? E eu tenho clientes que tem um título do documento dizendo assim: carta de intenção, bem documental. Nessa carta de intenção, entendo que isso. E funciona. Por quê? Enquanto eu estou com uma imobiliária, nós vamos falar isso hoje à tarde, 5 horas, nós vamos falar muito sobre o teu crescimento, o crescimento do gestor teu. Então, enquanto eu estou com 100, 200 imóveis, eu acho que dá para deixar para resolver na desocupação. Cara, a hora que eu começo a subir um pouco mais, que eu vou profissionalizar, tem que tentar ver se o papel não é da atendente, por favor, não é o corretor, tá? Corretor, na minha opinião, é vendas e não locação. Essa é só a minha opinião, desculpa aí. Fred, lá na Roca, vocês têm um caso prático disso, que vocês conseguem usar o contratual para prevenir essa visão que o Rosalvo trouxe, que o cara não lê. A gente sabe que o cara não lê. Ele vai lá, click sign, doc sign, e depois de 3 anos ele não lembra nada que ele leu. Então, dentro aí do jurídico e comercial, esses dois engruvinhados entre si, o que vocês fazem na prática lá na Roca, cara, para no momento da rescisão isso ser menos danoso e, como o Rosalvo trouxe, conseguir manter ali a satisfação do cliente mesmo depois de rescindir? O que a gente trabalha muito lá, o
que acontece? Eu acho que é importante saber a parte técnica, a parte jurídica, mas eu acho que é mais importante ainda não ter que chegar até lá. E eu acho que na parte prática aqui da gente, do mercado, eu acho que qual que é a nossa função? Onde que estoura o problema na rescisão? O problema na rescisão, muitas vezes, é uma vistoria mal feita. Então, você tem uma vistoria lá, filmada, tirado foto, mas assim, absurdamente feita, assim, bem feita, com muita foto, com muito detalhe, mostrando para o inquilino os problemas do imóvel, como está sendo integrado o imóvel, daí uma vistoria comparativa de como ele está e como ele era, com clareza, daí a gente vai mitigar esse problema para apenas o cliente que não é tão correto ou que não quer as coisas tão certas. Então você tirou um monte do cliente aqui, o cliente honesto, o cliente bom, que não deu trabalho nenhum, você fez tudo certinho. Outro problema, esse cliente teve um problema de reforma na metade do caminho. Daí você não atendeu ele direito, daí ele ficou bravo com a imobiliária e foi uma locação cheia de atritos. A hora que chega na rescisão ele fala, eu vou me vingar desses caras. E é aí que a gente tem, acho que grande parte do nosso trabalho. Então, eu acho que sempre o trabalho da imobiliária é evitar que esse cliente chegue na rescisão desgastado a esse ponto. E quando o cliente saudável chega na rescisão, e o cliente saudável, qual que é aquele lá? Ele veio, alugou o imóvel contigo, ficou 30 meses, ele não foi mais na imobiliária, você não falou mais com ele, você não tem mais nenhuma oportunidade de contato. O proprietário está recebendo aluguel, você está recebendo aluguel, ninguém mais falou contigo. E daí você começa a usar a parte na hora da rescisão, para quê? Para reter esse cliente. E você começa a usar a hora da rescisão para se relacionar com esse proprietário, para se relacionar com esse inquilino. E muitas vezes eu falo muito com as coordenadoras, gerências, mas até a gente na diretoria, eu falo o seguinte, muitas vezes esse cliente ele quer atenção. Eu já falei muito não em rescisão dentro do imóvel, olhando se ele tinha que pintar o imóvel realmente ou não. E daí esse cliente que você falou não, às vezes você acha que ele vai ficar puto da vida, passa uma semana, tem alguém batendo lá na porta e fala, tal cliente mandou alugar contigo, que vocês são certos, que vocês foram lá ver o problema. Então eu falo assim, nós temos que passar, vai tanto da diretoria, mas até, não é só o historiador que tem que ir no imóvel. Dependendo do problema, a sua coordenadora de rescisão precisa ir junto com o proprietário ou junto com o inquilino até o imóvel e ir lá fisicamente junto com ele e falar, tá vendo? É isso e isso. E muitas vezes você vai resolver o problema. Mas a gente fica se escondendo atrás de WhatsApp ou se escondendo atrás de processo e não joga a mão na massa. É a metodologia TBC, tira o bumbumzinho da cadeira e vai lá e resolve, né? Douglas, um viés jurídico. Se pudesse colaborar, eu acho muito bonitinho a imobiliária que faz vistoria em vídeo. Eu fico imaginando o juiz, né, que tem que julgar 10 mil processos por mês, parando e assistindo o teu vídeo. Excelente, aqui o imóvel está com fuio na parede, aqui o imóvel está com a porta torta, entendeu? Você acha que a menor possibilidade de sentar e olhar um vídeo de vistoria? Não existe. Vocês têm que pensar o seguinte, imagine que a lei ela é de 91, tá? Em 91, talvez, eu acho que ninguém aqui, alguém que tinha celular em 91 não? Eu acho que ninguém tinha no Brasil, tá? Alguém tinha câmera fotográfica? Talvez uma outra pessoa tivesse câmera fotográfica. Por isso que na lei ela fala em descrição minuciosa do imóvel. E essa descrição minuciosa, ela não é, pelo amor de Deus, o que está bom. Porque o que está bom, a parede está lisa perfeito, o piso está liso perfeito. Aqui a porta tem uma marca, você vai lá e tira a foto da marca, beleza? Quando você vai, por exemplo, para a seguradora, todos sabem aqui que nenhuma seguradora indeniza móveis soltos. Ela só vai indenizar aquilo que é estrutural, então o rodapé, a porta e tal. Se o imóvel tem 10 anos, dificilmente a vistoria vai falar que a porta estava perfeita, a menos que ela tivesse sido pintada, beleza? Então, como que vocês devem, eu acho que nenhum corretor tem que fazer vistoria, contrata empresa terceirizada lá, não é vocês que tem que vender, concordo com os autos, tem que vender imóvel, o negócio de vocês é esse, tem lá a carteira de locação na imobiliária, mas tem o pessoal para fazer isso, mas cabe a você que tem o contato do cliente, dá uma olhadinha na vistoria. Uma outra situação, não existe vistoria em QR Code, tá? O processo é ainda PDF. Então, se a tua imobiliária trabalha com QR Code, você está errado, tá? Imagine o juiz
vou julgar o processo. Vai lá e clica no QR Code para acessar 300 páginas da vistoria. Nenhum juiz vai fazer isso, tá? E já aconteceu comigo, estando no processo, tentei acessar o QR Code e não abriu. Aí eu peguei e falei para o juiz, falei assim, olha, não houve vistoria de entrada, o advogado da imobiliária, dono de si, não, existe sim, é só você clicar no QR Code. Eu falei, doutor, então clique lá que a gente paga tudo. O que aconteceu? A empresa saiu do mercado e baixou o drive. Então, juntem, tenham o arquivo em PDF salvo. Ainda no Brasil não existe tecnologia para armazenar isso. Então, tenha na tua imobiliária um drivezinho com todas as historias. Mande por e-mail lá para o teu amiguinho para ele assinar. É fundamental isso. E para a gente seguir na provocação de como que eu faço para entregar o imóvel, eu gostaria de deixar aqui um pedido para vocês que estão nos vendo, quem vai assistir no futuro. Imobiliária não discute entrega de chaves, tá? A imobiliária não assina o contrato de locação como parte, salvo se ela tiver procuração, mas na procuração dela, ela não tem poder para rejeitar rescisão, tá? Então, se o inquilino quiser entregar o imóvel, você pega as chaves do imóvel e aí você comunica a ele, olha, no dia tal eu vou fazer a vistoria, e aí se você não estiver presente, o problema é teu, você faz a vistoria, manda por e-mail, por WhatsApp, do jeito que você conseguir. Pelo seguinte, se você não receber as chaves, você está matando um item que é fundamental do direito locatício. Quando que o imóvel, o locatário toma a posse do imóvel? No dia que tiver escrito no contrato que ele vai tomar posse. Então imagine que eu faço o contrato com o na vigência. É? No dia que tu tem a vigência do contrato. No dia, não é no dia que assina, pelo seguinte, eu posso assinar um contrato hoje que vai se tornar vigente daqui a uma semana. Sim. Inclusive, se nesse vacacho entre a data da assinatura e a data da entrega das chaves, ele quiser desistir da locação, não tem ônus, tá? Por quê? A locação só se perfectibiliza com a entrega das chaves. É um ato solene. E a entrega é um outro ato solene. Quando a imobiliária não deixa o inquilino entregar as chaves, o inquilino pega o advogado ruim, que tem um monte por aí, entra com uma ação de consignação e pagamento e deposita a chave em juízo. Isso gera um ônus para as partes terríveis. Se o teu contrato de locação tiver uma cláusula que, em caso de descumprimento de qualquer cláusula, vai ser devido uma multa de 3 aluguéis, que é padrão T, nessa ação de consignação, essa multa é devida para o inquilino. Então, recebe as chaves, o TJ de São Paulo classificou o entendimento, é devido o valor relativo à locação até a data da entrega do imóvel perfeito. Então, eu tenho direito, como locador, a receber o imóvel perfeito. E o ônus de pagamento disso é do locatário. Então, você entrega as chaves hoje e aí você vai ter direito a uma indenização, que é no mesmo valor do contrato de locação, no mesmo valor do aluguel, até aquele imóvel estar apto. Muito bom. Douglas, eu só vou te interromper um pouquinho para a gente poder abrir para perguntas para a turma, porque eu acho que é interessante. Nós somos 4, eles são 200, né? E com o conhecimento de vocês, a gente sabe que locação é um universo, é muito extenso. Então, eu queria propor que a gente usasse esses minutos finais do painel, esses últimos 10 minutos que a gente tem. A gente vai se delongar um pouquinho, mas só vou fazer um combinado com vocês, tá? A gente vai passar um microfone para vocês fazerem perguntas. Nós somos apenas 4, vocês são 200, então vou pedir objetividade por parte de vocês. Não pode começar a pergunta com eu tenho uma cliente que em 1979, não é estudo de caso, é pergunta direta, tá? Perguntas abrangentes, não é estudo de caso, galera, é pergunta abrangente, processual, contexto, tá? E por parte dos meus amigos painelistas, vou pedir bastante diretos ali nas respostas para a gente tentar otimizar ao máximo tempo e responder o máximo que for possível, tá bem? Vocês podem levantar a mão, o time vai passar, Pri e Samila vão passar ali um microfone, diga o nome para quem você direciona a sua pergunta e vai direto no ponto. Eu vou ser um pouquinho mais grosso, caso veja que a gente está tendo essa dificuldade, eu vou interromper um pouco vocês mais, para a gente poder fluir, tá bem? Lá no fundo, Samila. Fica de pé, por gentileza, para a gente ver. Perdão, esqueci teu nome agora.
Dá para escutar? Dá. Ah, tu comentou que a gente pode indenizar o inquilino. Põe na boca o microfone. Não tá filmando. Pode falar. Tá bom, agora tá. A gente pode indenizar o inquilino. Que a imobiliária pode ser condenada a indenizar o inquilino caso a imobiliária não aceite a chave. Isso, mas caso contrário, a gente pegou a chave e ele não fez nada. Pelo fato de ele não ter entregue ela pronta, eu poderia indenizar ele, cobrar o descumprimento do contrato, com 3 vezes a multa de 3 vezes o valor do aluguel. Boa. Excelente questão, tá? Pense o seguinte, quando a gente fala de multa de 3 aluguéis, o pessoal gosta, quando eu faço a apresentação, fala assim, você é um advogado que fala tranquilo, fala fácil, mas existe uma questão técnica por trás que é terrível do direito, que é a cláusula penal, tá? O que é a cláusula penal? O artigo 409 lá do Código Civil fala o seguinte, que você pode fixar no contrato uma indenização que vai ser suficiente para te resolver a vida, tá? Então, eu não poderia, por exemplo, nesse caso, cumular a cláusula penal com a indenização, se a indenização for menor. Então, digamos que a pintura fosse 2.000 e a cláusula penal fosse 3. Eu posso cobrar maior, beleza? Mas eu posso acumular as duas, porque senão eles teriam um bis in idem. A gente, por regra, como eu falei assim, nem nada que eu falo a gente leva adiante, inclusive nem eu cumpro aquilo que eu falo. A gente sempre entra nos processos e cobra os dois. Mas aí a imobiliária já tem que saber que o acordo vai ser cobrado, de repente, a cláusula penal menor. Então você pode exigir isso dele, com certeza. Inclusive você pode acumular a perda, por exemplo, a pessoa sai lá com 8 meses de aluguel. Ela vai ter a cláusula da saída antecipada do imóvel, que é uma cláusula, e também a indenização por quebra do contrato. Entendeu? Eu posso ter 2 cláusulas penais ali. Se elas tiverem naturezas jurídicas distintas, eu posso acumular. Obrigado, Douglas. Obrigado pela pergunta. Bastante objetiva, bastante inteligente. Próxima pergunta, por gentileza. Samila está ali no meio, vai até vocês. Turma, levanta a mão, por gentileza. Tudo bom? Fred, eu queria te perguntar alguns problemas que você teve, como você solucionou para uma empresa familiar e começar a colocar tecnologia lá dentro, fazer algumas coisas. Carlão, é fácil? Eu acho que é muito na linha de testar, tá? É assim, põe para rodar, sendo bem objetivo, no seguinte sentido, porque eu acho que as imobiliárias tradicionais têm medo, às vezes, de coisas novas. Eu vou testar um novo processo, eu vou testar uma nova tecnologia, eu vou testar uma nova ferramenta. Você abrir essa ferramenta para a carteira inteira é um risco. Mas às vezes você abrir essa ferramenta para 1% da carteira, depende do tamanho, mas para 1, para 2, para 5, para 10% da carteira e fazer um teste e medir, e daí a partir daí ir aumentando, eu acho que é a melhor maneira para entrar com novos processos, com nova tecnologia ou qualquer coisa nova que você for fazer que você não está acostumado. Muito bom, muito bom. Próxima turma. Levanta a mão, Priscila vai até vocês aí. Aqui na frente, ó, Pri. Aqui, ó. Aproveitar. Fica de pé para tu não te ver. Aproveitar para o Fred também, experiência aí. Com relação ao comissionamento, né? Eu fiz um estudo de caso, liguei para várias imobiliárias, a gente está iniciando a alocação na imobiliária e cada um trabalha de um jeito, tá? 10%, aqui é contratado, CLT, o outro aqui é só comissão, outro 50-50, tem mulher que faz, né? Produtor 50-50. E para você lá, né, na sua imobiliária, como é que foi esse desenvolvimento desse comissionamento, né? Eu acredito que ao longo do tempo foi mudando, não foi de uma forma engessada, né? Contar um pouco aí da tua experiência. Tem um cara bom aqui no palco para fazer isso, cara. Para dar a linha mesmo que tem não só aqui no Brasil, mas eu falo o seguinte, vai muito de praça. Eu acho que você tem que entender sua praça também e também fazer conta para ver se fecha. E eu não acho que é uma remuneração. Acho que hoje nós temos acho que seguimos a mesma linha, viu, Rosalba? Apenas muda um pouquinho ali os porcentagens, mas a gente tem
comissão do gerente, comissão do atendente, comissão do captador. Então, o vistoriador ele tem alguns gatilhos, o time administrativo ele tem alguns gatilhos. Então, nós tivemos uma palestra hoje aqui, eu não vou lembrar o nome, mas falou o seguinte: a gente precisa tentar remunerar o time inteiro, o máximo possível. O time comercial ele é uma remuneração muito clara, e daí vai muito da praça, do seu ticket, o que é possível dentro do seu ticket administrar e pagar de comissão. Quanto maior o ticket, melhor você consegue fazer essa remuneração. Mas vai muito desse estudo, mas também de uma remuneração em cadeia. Não adianta você só remunerar bem a atendente, não adianta você remunerar bem ao captador. Eu acho que é uma cadeia inteira que precisa montar uma escala e daí metas e tudo mais em cima disso. Mas o Rosalvo é o mestre. Eu ia falar para o Rosalvo exatamente complementar um pouquinho, Rosalvo. Você que roda a imobiliária no Brasil inteiro e tem experiência a nível mundo, o que você pode dizer de taxas de comissionamento para o time, incentivos, até se puder entrar em exemplos de taxas aí bacanas da gente comissionar o time, acho que faz muito sentido. O primeiro aluguel ele é voltado para o ataque. O que é o ataque, né? A alocação ela tem que ser dividida em dois, ataque e defesa. Quem deve ter falado isso que ele falou pela manhã foi o Felipe Chagas, que a partir do momento que a minha imobiliária cresce o suficiente, eu transformo o administrativo em ataque, mas não é a tua pergunta essa específica, onde o meu administrativo vai ganhar comissão. Mas o teu primeiro aluguel, ele é para pagar algumas coisas, a conquista só. Você só administra o que você tem. Então, administrar o imóvel, eu preciso conquistar primeiro. Então, o primeiro aluguel é para o teu marketing, para o teu captador, para o teu atendente, para o teu gerente e, obviamente, dependendo da tua necessidade de caixa, para você ou não. Agora, aí onde é que pega pesado? Se eu der 10% de comissão para um atendente, eu atraio um atendente? Eu atraio alguém que cansou de trabalhar no shopping, porque é fácil contratar atendente hoje, né? Ela não quer mais trabalhar no shopping, trabalhar domingo. E as lojas hoje de Jorge Bischoff, Escambau, são as que mais treinam esse time, tá? Então, eu consigo atrair essa turma? Não sinto muito, vai ter que pagar mais. É a regra de mercado aí. Mas é o primeiro aluguel que vai dizer. Você é de Curitiba. Curitiba tem uma grande vantagem que consegue cobrar o primeiro aluguel. Isso já é um baita fundamento, já é uma baita vantagem aí, entendeu? Mas cada caso ele colocou muito bem. Na época da Roca, para você ter uma noção, o nosso grande desafio é que ninguém queria trabalhar com a gente. Porque nós éramos imobiliários desse tamanho. A gente só vendia, era fera em venda. Só que São Carlos, para você ter uma noção, tem um baita time de imobiliário de locação. Quando a gente virou a chave lá para cima, que temos o número, se permitir aí, na faixa dos seus 700, 800, começou a atendente querer trabalhar com a gente, que eles tomaram um susto, lembra? Puta, a turma quer vir trabalhar com a gente, coisa que não existia. Então, cada fase é uma fase, né? Então, se você está com 150, 200 imóveis na carteira, é complicado você atrair gente, é sim, entendeu? E aí vai muito da tua criatividade, de como é que você divide essa questão no primeiro aluguel. Eu acho que o caminho é esse, tá? Sempre comissionamento em cima do percentual, X% para cada um, ou pode-se pensar também uma taxa fixa ali por contrato assinado, algo do tipo? Pode, mas aí, veja, a imobiliária sempre vai ter uma meta de número de imóveis. Segue a média Brasil. Quanto que uma atendente aluga? 8 imóveis. Segue essa média, está tudo certo. Acabou o problema. Média Brasil de locação. Nós vamos falar hoje porque existe uma... no meu slide tem um slide de pipocando. Por que pipoca a imobiliária hoje? Está pipocando imobiliária de 100 imóveis, 150? Porque percebeu-se que locação é um grande negócio. Tá? Então você trabalhar onde você vai dar um fixo de quanto ela alugou, ou trabalhar com uma meta de valores, você vai fazer o teu time buscar uma curva errada. Porque se eu botar uma meta de 10 mil de locação, ela vai querer alugar um imóvel de 10. E aí acaba não conseguindo. Se eu tiver uma meta fixa, muitas vezes acaba não acontecendo. Então eu gosto muito de entender o seguinte: isso vale para todos os empresários aqui. Se você quer ser próspero, eu tenho uma frase que eu uso assim: faça do seu corretor um milionário, a vítima vai ser você, metade da comissão é sua, você vai ser bilionário. Faça da sua atendente uma milionária, porque a vítima vai ser você, que você vai ser um bilionário, metade da comissão é sua. Então, como é que você ajusta, na minha opinião? Por quê? Porque esse time tem que ganhar dinheiro. Se ele não ganhar,
não tem razão para isso. Quem compartilha pouco é sinal também de que está ganhando pouco. Quanto mais eu estiver aberto a compartilhar, mais eu estou aberto a escalar essa receita. Boa. E o início não é fácil não, mas está no caminho certo, é isso aí. Boa pergunta. Só para finalizar. Eu vou jogar para ti, que a gente vai finalizar. Diga lá. Tu consegue ser bem rápido, porque a gente está estouradíssimo. Essa questão de ser CLT ou ser PJ, todo mundo aqui usou o termo errado, tá? Ninguém paga comissão, todo mundo paga prêmio, porque o prêmio não repercute nas verbas trabalhistas. Então a gente paga prêmio, comissão eu tenho que incidir nas férias, no 13º, no FGTS. Hoje, e desde 31 de agosto de 2018, eu posso contratar todos como PJ. Eu não sou obrigado a contratar ninguém mais como CLT, tá? Nosso tempo está estourado, mas tem lá um podcast que a gente fez sobre isso, sobre pejotização. E a gente tinha que ter falado muito sobre a responsabilidade do corretor. E eu convido vocês, amanhã eu vou estar na TV Cresce em São Paulo, às 18 horas, a gente vai falar só sobre a responsabilidade do corretor. E eu vou fazer um material especial para vocês lá nesse podcast, e também eu vou entregar aqui no nosso grupo lá um manualzinho básico juridiquês. Legal, Douglas, legal. Amanhã às 18 horas na TV Cresce, e hoje ainda no grupo vai o PDF para a galera. Bom, eu gosto muito disso que a gente está fazendo. De novo caiu porque é muito pesado o conteúdo. Eu adoro isso aqui que a gente está fazendo, senhores. Eu ficaria mais 1h30, mas infelizmente nosso tempo é escasso. Vocês não estão vendo aí, mas o time jogou aqui 0-0 vermelho, piscando, explodindo na nossa cara, porque a gente já teve mais tempo do que nos foi prometido. Eu queria agradecer vocês, turma, que fizeram perguntas inteligentes, objetivas e diretas, e queria que a gente finalizasse esse painel dando uma salva de palmas para esses 3 mestres.